Olá, boa noite, graça e paz, irmãos. Amém. Estamos aqui nessa terça-feira realizando o culto, repetindo o culto de domingo. Nosso Senhor com certeza recebeu aquele culto no domingo, mas queremos que todo o carinho que nós demonstramos nesse culto chegue aos irmãos também. E por uma falha técnica nos áudios, nós não conseguimos deixar registrado no Facebook um áudio bom. Então, orando, eu e o pastor resolvemos repeti-lo. E as letras dos hinos são tão lindas. Vale a pena que a gente cante junto. Vale a pena ver de novo. Não é só um quadro da TV Globo, não. Para o nosso Deus sempre vale a pena a gente fazer de novo, ver de novo, ler a palavra tudo de novo, ouvir tudo de novo. Realmente edifica as nossas vidas. E nós vamos agora começar esse culto orando ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Vamos orar? Bondoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor acrescenta à nossa existência. Te agradecemos porque o Senhor está nos mantendo com saúde e temos tido, ó Deus, tudo aquilo que precisamos. O suprimento necessário na nossa mesa e também as vestes, os calçados, tudo aquilo que precisamos, Senhor, para ter minimamente o conforto. E eu sei que o Senhor é um Pai amoroso e quer oferecer tudo isso aos seus filhos. Muito obrigada, Senhor, por esse teu cuidado tão amoroso, porque o Senhor é um Deus de detalhes. Quando ninguém se preocupa, o Senhor sabe exatamente o que precisamos. Então, Senhor, muito obrigada. Nesse instante, Pai, nós queremos oferecer ao Senhor este culto, que foi preparado com tanto carinho para o Senhor, e o Senhor viu, o Senhor assistiu, o Senhor recebeu esse culto, que foi prestado ao Senhor no domingo. Mas queremos, ó Deus, orientados por Ti mesmo, Senhor, a repeti-lo para o Senhor, e também para que as pessoas possam ter acesso às verdades bíblicas contidas nessas leituras, nesses louvores, e também, ó Deus, reforçarem aquele entendimento sobre o que foi pregado no domingo. Muito, muito obrigada, Senhor, por essa nova oportunidade. Que o Senhor abençoe cada pessoa que vai ouvir, está ouvindo agora, mas todos aqueles que ainda haverão de acessar nosso Facebook e, de repente, ouvir essas mensagens cantadas e faladas nesta noite.
Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. E como fazemos sempre, nosso tema e divisa. Vamos repetir, pastor? Tema: firmados na fé. Divisa. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, 6 e 7. E nós vamos cantar agora o hino 392 do Inário para o Culto Cristão. E esse hino tão belo, ele faz parte também do cantor cristão. É tão lindo que foi separado também para fazer parte do Inário para o Culto Cristão. Então, os dois hinos que cantaremos nesta noite, com a letra que está no Inário para o Culto Cristão, veio oriundo do nosso tradicional cantor cristão. Vamos cantar esse belo hino. Aviva-nos, Senhor, ó, dá-nos teu poder de santidade, fé e amor, reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição. Acende o fogo divinal em cada coração. Desperta-nos, Senhor, ó, faze-nos fruir as ricas bênçãos divinas, primícias do porvir. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição. Acende o fogo divinal em cada coração. Renova-nos, Senhor, inspira mais fervor, aumenta nossa compaixão por todo pecador. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição. Acende o fogo divinal em cada coração. Amém. Nós te louvamos, Senhor, porque tua palavra sempre se cumpre. É o Senhor quem nos dá forças e motivação para realizarmos a tua vontade e a tua obra. Agradecemos porque o Senhor nos renova, apesar de sermos falhos, a tua fidelidade dura para sempre. A benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22, 23. Procederemos à leitura bíblica do Inário para o Culto Cristão, número 26, que fala sobre a fidelidade de Deus. E em alguns trechos, no lugar de uma leitura apenas, nós cantaremos o estribilho do hino 25, Tu és fiel, Senhor. Ó Deus,
nós ouvimos com os nossos ouvidos. Nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Pois não foi pela sua espada que conquistaram a terra, nem foi o seu braço que o salvou, mas a tua destra e o teu braço e a luz do teu rosto, porquanto te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, pois não confio no meu arco, nem a minha espada me pode salvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, até o fim. Louvai ao Senhor desde o céu, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos. Louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, fogo e saraiva, neve e vapor, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros. Louvem eles o nome do Senhor, pois só o seu nome é excelso. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, até o fim. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, até o fim. Aleluia. Amém. Todos os que nos acompanham pela internet e ainda não conhecem o que Deus Pai faz por nós através do Filho, meditem na letra deste hino que cantaremos agora. Cristo satisfaz minha alma, pois em meu lugar sofreu. Vida, paz e liberdade, plena salvação me deu. Cristo satisfaz, Cristo satisfaz, satisfaz completamente. Meu mais puro ideal, inspirado pela cruz, é servir e honrar o bom Jesus. Cristo satisfaz minha alma,
pois que me livrou do mal. Quero sempre obedecer-lhe, sendo mais e mais leal. Cristo satisfaz, Cristo satisfaz, satisfaz completamente. Meu mais puro ideal, inspirado pela cruz, é servir e honrar o bom Jesus. Quando os dias se findarem e meu Deus me receber, satisfeito estou contigo, ouvirei Jesus dizer: Cristo satisfaz, Cristo satisfaz, satisfaz completamente. Meu mais puro ideal, inspirado pela cruz, é servir e honrar o bom Jesus. Amém. Somos gratos, Pai, porque o Senhor nos satisfaz todas as necessidades, até as que nem percebemos. Nós teremos agora a reflexão da semana com a nossa irmã Lucimara. O texto desta noite tem por título uma doença, amnésia. Lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo. Isaías 44, 21. Ao final do dia, o operário de uma fábrica aproximou-se do supervisor, parecendo um tanto confuso. Como eu desligo a minha máquina? Você não lembra? Perguntou o chefe. Não, respondeu o empregado. Na verdade, nem sei onde estou e o que estou fazendo aqui. Preocupado, o supervisor mandou-o para o médico. O diagnóstico? Amnésia. Na Bíblia, em Isaías 44, encontramos um paralelo espiritual para essa situação. Israel, o povo de Deus, aparentemente tinha esquecido quem era, a quem servia, conforme o versículo 21, de onde viera, no versículo 24, e o quanto Deus tinha feito por eles, versículo 22. Eles precisavam lembrar que é tolice depender de qualquer coisa feita por mãos humanas e que somente o Senhor é capaz de controlar o curso dos eventos humanos. O que poderia ser pior para nós hoje do que esquecermos que pertencemos a Cristo? Que Ele nos comprou com seu sangue, que Ele conhece nossos caminhos e que Ele é o único que controla todas as circunstâncias de nossas vidas? Façamos um autoexame. Talvez, como a antiga nação de Israel, nós tenhamos um lapso de memória. Nesse caso, devemos abandonar nosso pecado, voltar para o Senhor e lembrar quem somos e por que estamos aqui. A amnésia espiritual é um quadro perigoso, mas pode ser revertido. A falta de memória é um grande drama e cada vez mais nos deparamos com casos de degeneração dos neurônios que levam o enfermo a perder a lembrança de fatos e pessoas. Um filme que fez relativo sucesso foi intitulado em português como Um Amor para Recordar. Um casal que se amou de maneira intensa e que, com o passar do tempo, a esposa contraiu uma enfermidade que a fez esquecer de tudo que viveu com o esposo. Ele pacientemente lia para ela o diário
e ela vez por outra se lembrava, porém voltava a esquecer. Pensamos que seja por isso que Deus deixou que a Bíblia chegasse até nós, para que pudéssemos encontrar em suas páginas o seu perfeito amor pela humanidade. Desde o Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia apresenta o Criador demonstrando amor por nós. Seu perfeito Filho veio a fim de dar sua vida para salvar a todo aquele que nele crê. Jesus veio e foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para que o seu sacrifício fosse sempre lembrado, Jesus celebrou a primeira ceia com seus discípulos e recomendou que sempre que comessem do pão e bebessem do vinho, o fizessem em memória dele. Tudo o que fez está escrito na Bíblia. Não há como esquecer. Não permitamos a amnésia espiritual. Um antídoto? Estudar a palavra de Deus. Receba o nosso carinhoso abraço, Pastor Isidro e irmã Lucimara. Nossa igreja possui uma excelente escola bíblica dominical que funciona todos os domingos às 10 da manhã. Nós louvamos ao Senhor, lemos um trecho da palavra de Deus e depois recebemos um ensino, baseado, obviamente, nas escrituras sagradas, na Bíblia. E nesse momento missionário, irmãos, eu quero dizer que existe dentro do estado de São Paulo 172 cidades que ainda não conhecem o Senhor Jesus. E nós fizemos uma campanha muito breve, ela durou apenas o mês de julho e agosto. E vejam como ficou a nossa campanha. Por favor, pastor. Na nossa igreja, um selinho como esse, seja uma ponte conectando pessoas a Jesus, custava apenas R$5. E quando juntávamos 20 selinhos como esses, que corresponde a R$100, nós virávamos uma pecinha, descobríamos um pedacinho do nosso quebra-cabeça. Esse mesmo selo, tamanho grande, estava todo quadriculado. E no domingo retrasado, dia 9 de agosto, nós tínhamos ainda alguns selinhos, como esse, por exemplo, né? Alguns ainda cobrindo o nosso selo grande. E nesse domingo nós tivemos a alegria de compartilhar com toda a igreja, com todos vocês que nos acompanham, que nós já tiramos todos os selinhos, vencemos a etapa, alcançamos o alvo. Glória e estamos muito felizes porque esse dinheiro não é para a igreja, esse dinheiro não vai para a conta de ninguém, a não ser para a conta da igreja, para podermos ser pontes, conectando pessoas a Jesus. E existem projetos lindos desenvolvidos pelos missionários de missões estaduais que estão aqui fazendo essa ponte, sendo eles próprios a ponte, estendendo a mão, buscando aquele que está no poço. Então nós que estamos aqui podemos ajudá-los. E nós podemos participar das campanhas de missões de 3 maneiras. Nós podemos orar por aqueles que estão indo, podemos ir pessoalmente, ou então podemos contribuir. Quando não podemos ir, nós podemos contribuir. E Deus tem aumentado a nossa fazenda, temos conseguido ofertar semanalmente e alcançamos esse alvo para a honra e glória do Senhor, né, pastor? Amém. E a nossa igreja é uma igreja missionária, é uma igreja comprometida com a verdade, comprometida com Jesus. E eu estou muito feliz, porque a nossa igreja tem respirado missões. Graças a Deus. Uma igreja que não respira missões, ela não tem sentido de existir. E eu me alegro porque a nossa igreja, a Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina, é uma igreja que está fazendo missões. E a nossa proposta é esta mesmo. A proposta do Evangelho é fazermos missões o ano inteiro, de janeiro até dezembro, e entrarmos de janeiro a janeiro, fazendo missões, porque Jesus está voltando. E nós temos que fazer a nossa parte. Temos que estocar azeite, irmãos. Amém. E como nós lemos nesse editorial da semana, é estudando a palavra de Deus que as pessoas vão conhecer nessas páginas da Bíblia, desse Deus amoroso que nos ama. Então todo o plano de salvação está nas páginas da Bíblia. E caso você tenha esquecido, tenha sofrido um lapso de memória, é na palavra de Deus que você vai relembrar desse amor maravilhoso do nosso Deus. Sempre.
Eu quero aqui também expressar a minha gratidão a todos os membros da igreja, todos aqueles que têm orado, todos aqueles que têm contribuído. Não é pelo valor, mas é pela disposição do coração, porque a bênção vem na disposição do coração. Lembram da oferta da viúva? Este é o princípio de Jesus, não é o princípio do homem. Então, que Deus abençoe a todos os irmãos que têm contribuído e vivido missões. Amém. Vamos orar? Agradecemos, Pai, porque o Senhor nos moveu a querermos ser pontes a conectar pessoas com Teu Filho Jesus. Te agradecemos, Pai, porque alcançamos o nosso alvo de amor. Amém. Pedimos que multiplique essa oferta a fim de apoiarmos a Tua obra. Amém. Fortalece aqueles que trabalham na linha de frente e estão pregando e desenvolvendo projetos para conectar pessoas com Teu Filho Jesus. Queremos ser pontes por onde andarmos, para que essa religação com o Senhor seja possível a partir de nós. Que nosso testemunho seja impactante e desperte o desejo de todos que convivem conosco a buscarem cruzar essa ponte que leva ao céu. Amém. Mais uma vez te louvamos pela conquista desse alvo e rogamos que o Senhor multiplique a fazenda dos teus filhos que ofertaram com tanto carinho. Aviva-nos para vivermos e realizarmos os planos que o Senhor tem para cada um de nós. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. E a vida é um presente. Nós temos um único aniversariante essa semana e nós vamos orar por ele, fazer a nossa oração cantada, né, pastor? Uhum. Quem faz aniversário amanhã é o Felipe Larré de Souza, nosso quase sobrinho tão querido. E está fazendo aí, Felipe, está fazendo dia 19 de agosto, exatamente 19 aninhos. Olha que coisa linda, uma coincidência linda, 19 aninhos. Amanhã, no dia 19 de agosto. Felipe, parabéns, querido. Que Deus abençoe sua vida. Feliz aniversário, junto com os seus, muitas felicidades, muitas bênçãos dos céus, que Deus resplandeça em ti a sua luz, por toda a sua vida. Bem feliz possa andar com Jesus. Deus te guie, Deus te guarde e ajude a caminhar no caminho da felicidade. Muitos anos com Cristo andar. Querido irmão aniversariante Felipe, receba o carinho de toda a família IBNA. O pastor vai orar por sua vida. Quero também aqui dizer aos amados irmãos, ouvintes, que também o Pedro, o filho do Birajara, da Sônia, que vem frequentando a nossa igreja, não é? O Pedro também fez agora, completou aniversário ontem, 18 anos. Né? Que lindo. Então, nós vamos orar pelo Felipe, que vai completar 19 aninhos amanhã, e pelo Pedro, que completou 18 anos ontem. E também quero orar por você, que porventura esteja nos ouvindo, que também esteja completando aniversário nesta semana. Eu estarei orando agora, neste momento. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de poder agradecer pela vida do Felipe, que amanhã completará, Senhor Deus, 19 anos, pela Tua graça. Amém. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem abençoado este jovem. Obrigado porque o Senhor tem manifestado o Teu amor, o Teu poder na vida deste jovem. E, ó Deus, tantas decisões, tantas coisas para se decidir, uma vida pela frente. Rogo ao Senhor que este novo ano seja um ano, Pai, de boas decisões na vida do Felipe. Amém.
mas que acima de tudo haja um despertar do Senhor na vida dele, para que ele conviva com o Senhor de forma muito mais estreita. Ó Deus, que ele aprofunde esta parceria com o Senhor, porque o grande sucesso que ele obterá na vida, no seu casamento, em tudo que ele empreitar, está justamente no convívio com Jesus. É a chave do nosso sucesso. E eu peço que o Senhor desperte isso nele. Ó Deus, que ele tenha um ano muito bom. Agradeço também pelo Pedro, que completou 18 anos, meu Pai. Ó Deus, de igual modo, eu peço por ele. Peço que esse despertar do Teu Espírito na vida dele seja algo que o marque, seja algo que o transforme, Amém. seja algo que o aproxime para mais perto de Ti. Peço também a Tua bênção sobre ele, neste novo ano que inicia na sua vida. Ó Deus, se porventura algum irmão, alguma irmã, algum amado ouvinte que esteja completando aniversário também, nesta semana, que a Tua boa mão esteja sobre eles, que a Tua boa mão também os abençoe e os ajude para estarem numa comunhão plena contigo. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Querido Deus, nós sabemos que o Senhor conhece todas as coisas pelas quais passamos e até conhece o nosso futuro, aquilo que ainda nem imaginamos, Pai. E por isso colocamos nossas vidas nas Tuas mãos, no Teu altar, para que o Senhor faça as escolhas por nós, mostre ao nosso coração, traga paz, Senhor, ao nosso coração nas coisas que precisamos tomar de decisões. Porque quando consultamos o Senhor traz ao nosso coração, na nossa mente, a resposta das coisas, aquilo que nós realmente precisamos fazer. E sentimos paz quando fazemos o que o Senhor sugere na nossa mente, no nosso coração. Ó Deus, nós queremos agradecer pela saúde, pelos Teus cuidados constantes conosco. Queremos Te agradecer, ó Deus, pelo trabalho, pedir que o Senhor abra uma porta de trabalho também para aqueles que não têm, Senhor. Fortalece aqueles que estão empregados, dê estabilidade no emprego, Senhor, mas aqueles que ainda estão buscando uma porta, procurando, Senhor, fazendo entrevistas, que o Senhor esteja com aqueles que são Teus filhos, que o Senhor abra portas para os que são Teus, Pai, para que não falte, que os Teus servos possam trazer o pão para casa com dignidade, Senhor. Esteja com aqueles que estão enfermos do Teu povo, visitando cada um, Senhor, fortalecendo a fé, a esperança em Ti. Ó Deus, nós Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus dos detalhes. E obrigada, porque o Senhor já planejou tudo perfeito para nós. Precisamos apenas, ó Deus, compreender qual que seja a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Ajuda-nos a sermos obedientes a Ti. Nós oramos assim, Senhor. Gratos por tudo no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Agora, Senhor, peço a Tua bênção também sobre a palavra do pastor, que o Senhor o use, que o Senhor fale ao seu coração também, Senhor, para que cada um de nós possa também ser edificado, ser fortalecido na sua fé. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Que alegria estar com vocês nesta terça-feira, dia 18 de agosto de 2020. E sentimos o nosso coração impelidos pelo Espírito, evidentemente, que não fazemos nada sem oração, de realizarmos este culto ao Senhor, de celebrarmos juntos o nome do Senhor. Domingo tivemos a alegria de estar no templo, tivemos alguns problemas técnicos que não nos permitiram
que não permitiram que todos ouvissem com nitidez todas boas partes do culto, não é? E tivemos depois dando uma olhada no culto, no domingo mesmo, e assim, orando, resolvemos estar aqui com os irmãos. Mandamos, evidentemente, em todos os canais da igreja, porque somos pessoas de comunicação. Sempre nos comunicamos, temos que estar atentos, não é? Àquilo que é comunicado, para que estejamos ligados uns com os outros, através das redes, não é? De comunicação. Eu quero conversar com você nesta noite sobre o tema que eu trouxe no domingo, mas eu quero abordar novamente este tema pela importância deste tema. Vamos colocar como título Incomodando o Mundo. Incomodando o Mundo. Se você abrir a sua Bíblia, se você ler a sua Bíblia, você vai notar que todas as pessoas que estiveram a serviço de Deus, todas as pessoas que estiveram em comunhão com Deus, que estavam em comunhão com Deus, com o propósito de fazer aquilo que agradasse a Deus, que agrada a Deus, estas pessoas, geralmente, elas são pessoas que são tidas como pessoas que incomodam. É só vocês notarem na história toda da Bíblia. Leiam a Bíblia. Eu me lembrei de Elias, no domingo eu citei Elias, não é? Quando Acabe, o ímpio rei de Israel, ele disse para Elias, quando foi encontrar-se com Elias, depois de um bom tempo da seca, ele disse, perturbador de Israel, finalmente te encontrei, não é? E Elias disse, perturbador és tu, não é? Mas me lembrei hoje de um texto que eu li hoje à tarde, do mesmo Acabe, que estava com Josafá para subir a Ramote e Gileade para guerrear. E ele, Josafá, com todos aqueles profetas, profetizando coisas boas, vá, você vai ser vitorioso e outras coisas mais, né? Você pode ler isso no segundo livro de Reis. Você vê a situação em que Josafá diz, mas não há nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar. E Acabe diz, sim, há um chamado Mica, mas ele sempre profetiza coisas que, sempre nada de bom a meu respeito, ou seja, ele nunca diz nada daquilo que eu quero ouvir. Compreende? As pessoas hoje, elas querem ouvir aquilo que convém para elas. Elas não querem ouvir a verdade de Deus. Quando falamos sobre a verdade de Deus, as pessoas se incomodam. As pessoas parece que ficam nervosas, parece que perdem o prumo, não é verdade? Mas é verdade também que temos que saber como abordar. A abordagem deve ser direta, mas ela deve ser também educada, com respeito, com amor. Mica foi chamado para profetizar. E aí a pessoa que foi chamar Mica disse, olha, todos estão falando coisas boas para o rei, não vá você dizer também alguma coisa errada. E ele disse assim, o que o Senhor mandar eu falar, eu falarei. Aí ele chegou diante dos dois reis, e aí Acabe pergunta para ele, e aí, o que você tem para dizer para mim? E Josafá foi que pediu isso, não é? O rei de Judá. Vá, você será bem-sucedido. O que Acabe disse? Quantas vezes eu vou ter que dizer para você, para que você me fale sempre a verdade em nome do Senhor? Em nome do Eterno? Vejam que ele mesmo ouviu, você vai ser vitorioso. Mas ele mesmo disse para ele mesmo, poxa vida, esse cara está mentindo para mim. Eu quero que você fale a verdade. E quando ele disse a verdade, ele foi mandado para o calabouço, para pão e água. E Mica disse, se o Senhor voltar em paz,
Então o Senhor não falou pela minha boca. E Acabe encontrou a morte em Ramote e Gileade. Não é? Poderíamos falar aqui de uma série de situações do caráter de Acabe, inclusive no último momento de guerra, quando ele pediu para Josafá estar com as vestes reais e ele se disfarçou para entrar na guerra. Excelente amigo, não é verdade? Um excelente amigo, né? Você fica com as vestes reais, eu me disfarço e entro na guerra. Mas ele acabou morrendo mesmo assim. Mas eu quero convocar você nesta noite para abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, do verso 1 a 9. Muitas pessoas incomodaram na Bíblia, mas há um personagem na Bíblia, claro que do Antigo Testamento, o meu personagem favorito é Elias. Eu sempre gostei do jeito de Elias, né? Gosto da abordagem, da maneira como Elias faz as coisas. Eu vejo a força e vejo a fragilidade também. Mas no Novo Testamento há um personagem do qual eu sou fã de carteirinha, né? Eu sou fã de Paulo, o apóstolo Paulo. Então é dele que nós vamos falar um pouco, é sobre ele aqui, dentro desse texto, de Atos 17, de 1 a 9, que diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos, ou seja, convencidos, e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos, tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jasson, em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jasson e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: estes homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jasson os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jasson e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Oremos. A tua palavra será exposta, meu Pai, e humildemente rogamos que o teu Espírito fale ao nosso coração, promovendo edificação, promovendo mudanças e promovendo também transformação de vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu frisei no verso 6, nesta seguinte tradução que me chamou muito a atenção, quando os judeus, chamados judeus de dura linha, aqueles que sabiam que era verdade, mas não queriam aceitar a verdade. Normalmente, pessoas como estes judeus de dura linha, pessoas como Acabe, que eu acabei de falar no início do nosso sermão, são pessoas, e nós conhecemos muitas pessoas assim, que ouvem a verdade do Evangelho, elas ouvem aquilo que está nas Escrituras, elas ouvem coisas que elas leram e não entendiam durante uma vida inteira, e quando alguém explica isso para elas, muitas entendem e elas abraçam aquilo e elas se convertem, entendem a verdade do Evangelho, entendem
o amor de Deus por elas. Outros, porém, não querem sair da sua zona de conforto, não querem sair das suas tradições. Ah, porque sempre fiz assim, sempre foi assim, o meu pai, minha mãe, minha avó, minha bisavó, minha tataravó, sempre fizemos assim. Não baseado no conhecimento da palavra, mas baseado em tradições. Baseado naquilo que você ouviu, mas não que você fez como os crentes de Bereia, quando ouviram a respeito do Evangelho, quando eles foram ouvir nas Escrituras para ver se era assim mesmo. Examinar, ler, pensar. Ok? Agora você imagina, pessoas que não querem mudar, estavam numa zona de conforto, que eu não sei qual, mas há muitas pessoas que estão em zona de conforto e não querem mudar. Elas não têm interesse em mudar por medo e por escolha. E a escolha da salvação, ela está sempre nas nossas mãos. Nós podemos aceitar a carta de perdão de Deus ou rejeitar essa carta de perdão de Deus. Está nas nossas mãos enquanto estivermos neste plano, porque não voltaremos nunca mais. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Isto está escrito na palavra de Deus. É a verdade de Deus para nós. Mas eles têm transtornado o mundo e chegaram também aqui. Esta era a reclamação da turba, junto ali com as autoridades. Certa vez, um pregador experiente, ele disse: a pregação deve incomodar os que estão acomodados e deve consolar os que estão incomodados. O testemunho de um cristão, ele deve mexer com todas as pessoas ao nosso redor, representando que nós não estamos acomodados com este mundo. Como diz lá em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos entender este versículo. Nós precisamos entender que nós não podemos estar acomodados. Aquela pessoa que é cristã e que está acomodada, ela sofre de uma letargia, ela sofre de algo de conformidade com este mundo. E a palavra, através do próprio apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, nos recomenda: não vos conformeis com este mundo. Toda pessoa que não está acomodada, toda pessoa que incomoda, todo crente que incomoda, ele não se conforma com este mundo, porque o mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus. E a palavra diz que nós temos que nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Percebem? Uma pessoa que não tem renovação do entendimento, ele se acomoda, ele deixa de incomodar. Ele perde a essência da sua vida. Ele perde a visão. Ele passa a ser uma pessoa que passa a ter o foco dele neste mundo, neste plano, que eu chamo de intervalo. E é muito pouco tempo que você vai ficar aqui. É muito pouco tempo. O teu foco não pode estar nas coisas do mundo. O teu foco tem que estar nas coisas eternas. Você só vai poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se você não estiver acomodado. Se você estiver acomodado, você vai ser o famoso crente mimimi. Aquele crente que vai ficar trabalhar e bater ele chorando e sempre reclamando da vida e não crescendo no conhecimento da palavra de Deus por negligência, por acomodação, por preguiça e por outras coisas mais. E talvez até por uma vida que esteja levando de pecado. Então há necessidade de nós revermos algumas coisas.
Mas voltemos ao texto. A cidade de Tessalônica era o quê? Um lugar estratégico, e Paulo sabia disso. Era uma cidade estratégica para rotas do Império Romano. Tinha um porto muito movimentado. E Tessalônica nada mais era do que a capital da Macedônia. Era uma cidade muito rica, mas era também uma cidade o quê? Tranquila. Certamente as autoridades, certamente os religiosos da cidade já tinham ouvido falar sobre Paulo. Já tinham ouvido falar sobre os efeitos da pregação de Paulo por onde ele passava. Porque Paulo, por onde passava, ele causava. Paulo era o cara. Mas antes de Paulo, né? A pessoa que ensinou Paulo e a pessoa que nos ensina e nos inspira a causar, o próprio Jesus. Jesus, aonde ele entrava, ele causava. Ele mexia com as tradições. Ah, nós fizemos sempre assim. Mas olha, eu recebi isso lá da minha tataravó, era disso aqui, esse documento. Não, Jesus mexia com tudo. Jesus fazia com que a pessoa pensasse. Jesus fazia com que a pessoa entendesse o propósito da vida. E Paulo não era diferente. E nós cristãos não podemos ser diferentes. Por isso, os religiosos temiam Paulo. Não gostavam de Paulo. Paulo já havia pregado em muitas cidades importantes da redondeza e agora ele chega na capital, Tessalônica. Notem que o texto diz que com apenas 3 semanas, durante 3 sábados, e eu creio que no sábado ele estava na sinagoga, mas durante a semana ele não era um homem de ficar parado. Paulo não era de ficar parado. Ele aproveitava toda e qualquer oportunidade. Mas olha que somente em 3 semanas ele já havia alcançado muitas pessoas. E ele estava incomodando o estável, estão prestando atenção em mim? Estável, entre aspas, da sociedade. Ele estava mexendo com os alicerces de tudo aquilo que é de acomodação, com tudo aquilo que é errado, com tudo aquilo que não agrada a Deus. Isso é chamado de estável na sociedade. E ele começou a incomodar. O que nos ensina esse texto? Que nós precisamos incomodar o mundo. Porque senão estaremos acomodados a ele. Quando o adversário das nossas almas ele está furioso conosco, significa que nós não estamos agradando. Isso é muito bom, é um bom sinal. Mas eu quero dizer para você hoje, quero pensar com você, por que o Evangelho ele incomoda tanto? Por que ele incomoda tanto, meu amado irmão, minha amada irmã e ouvinte? Em primeiro lugar, o Evangelho ele incomoda tanto porque o Evangelho transforma. O Evangelho, por onde o Evangelho anda? E eu digo Evangelho genuíno. Eu não estou dizendo o Evangelho da prosperidade. Eu não estou dizendo esse falso evangelho. Eu na igreja domingo eu disse, irmãos, me perdoem, eu tenho que falar. Eu não posso deixar de falar para vocês. Cuidado com tudo isso. Cuidado com aquilo que você permite que entre dentro da sua casa, na sua mente. Entenda o que você lê. Entenda o que você ouve. Se você não tem entendimento, ore a Deus e peça a Deus para colocar pessoas no seu caminho que te mostrem, que te ensinem a verdade de Deus para a sua vida, através da Bíblia, através da palavra de Deus, não usando um texto fora do contexto para ganhar dinheiro de forma ilícita. E isso eu estou falando não só de muita gente fazendo isso, muita gente, de todos os lados. Então o evangelho verdadeiro, ele transforma. Quer uma dica? Vou dar uma dica para você. Essa é uma boa dica, bíblica. O Evangelho nos convoca a vir como estamos. Mas o Evangelho nos convoca também a não ficarmos como estamos. Não permanecermos como estamos. Se alguém está falando palavras de ordem,
enche a boca para falar de Deus. Muito bonito na frente, chora, faz tanta coisa bonita e daqui a pouco está falando um palavrão. Daqui a pouco está destratando o seu marido, a sua esposa, seus filhos, seus parentes, seus amigos. É um duro de palavras. Uma pessoa que tem um comportamento dúbio, um comportamento mundano. Tem alguma coisa errada com o evangelho dessa pessoa. Concorda? Ele veio como está e ele permaneceu como está, portanto, tem alguma coisa errada aí. O evangelho transforma. O evangelho, ele traz o remédio que a medicina não tem. O evangelho, ele traz o prazer que o dinheiro não pode te dar. Pessoas que às vezes prometem largar um vício, pessoas que prometem começar uma dieta ou mudar de vida e não conseguem. Mas quando recebem Cristo no seu coração, verdadeiramente são transformadas pelo poder de Deus, porque o evangelho transforma. Quero dar um exemplo aqui de um grande pregador, John Wesley. John Wesley pregava por muitas cidades pequenas, cidadezinhas no interior da Inglaterra, e por onde este homem andava, as pessoas largavam seus vícios. Certa vez, conta-se uma história real, um viajante chegou numa dessas cidades e ele procurava bebida alcoólica. E ele não estava achando em nenhum estabelecimento da cidade. E ele perguntou, onde eu vou encontrar bebida alcoólica aqui? Aí a atendente respondeu, nesta cidade, senhor, em nenhum lugar. Porque John Wesley esteve pregando aqui e todos desta cidade se converteram a Jesus, deixando seus vícios. Aleluia. O evangelho faz isso, queridos. O evangelho nos ajuda a vencer o vício, nos ajuda realmente a mudar de vida. Só Jesus pode nos transformar. Nada mais nos transforma que não seja Jesus. Você não precisa pagar nada. Você não precisa pagar voto para ser transformado. Você não precisa pagar promessa. Você não precisa se autoflagelar. Você não precisa pagar nenhum tipo de oferenda para você obter algum favor. Porque Jesus já pagou tudo na cruz do Calvário. Lembram que eu preguei e quero ensinar mais uma coisa para você nesta noite. Lembram que eu disse que não existe almoço grátis? E isso é um grande lema dos grandes profissionais de marketing. Quando você fala, pô, almoço por R$1, alguém está pagando por esse almoço, para que ele se torne R$1 para alguém. Quando se fala de evangelho que transforma, quando se fala de eternidade, quando se fala de salvação, se fala de algo que já foi pago. Então é de graça. Porque alguém pagou. Não é verdade? Jesus pagou na cruz do Calvário com a sua própria vida. Só que tem um detalhe. Ele ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus Pai. Segundo ponto. Por que o evangelho ele incomoda? Não é? O evangelho incomoda porque o mundo está perturbado, não é? O evangelho, ele incomoda porque o mundo está perturbado. Aqueles que disseram que Paulo estava transtornando o mundo, né? Transtornando o mundo, quer dizer, eles aumentaram, porque está transtornando tudo ao redor da capital. Essas mesmas pessoas que acusaram Paulo, com certeza, fizeram coisas piores, que são as obras da carne, que estão relatados lá em Gálatas 5, 19 a 22. Gálatas 5, 19 a 22. Anota e depois você lê. Como deixa claro na palavra do texto, né? O que manifesta no texto com aquele pessoal que se revolta? Inveja, procuraram homens maus, procuraram a malandragem, procuraram a turba, o povão, e alvoroçaram a cidade, provocando
uma baderna enorme na cidade. Imaginem. Vocês sabem, quando alguém quer provocar alguma coisa, provoca. Você pode estar numa passeata pacífica, não é verdade? Quantos eventos aconteceram assim? E aí tem meia dúzia de malandros, de homens maus, que fazem perder todo o sentido daquela passeata pacífica e se torne algo violento, se torne algo de alvoroço. Vocês sabem disso. Isso aconteceu no Brasil há pouco tempo atrás. Isso acontece no mundo. E geralmente quem provoca muito desses protestos normalmente são as turbas. Realmente a malandragem. Mas converter-se significa o quê? Mudar de direção. O mundo, meus irmãos, meus amados ouvintes, o mundo está de cabeça para baixo. O mundo está. O convertido, ele vira de costas para o mundo e ele se coloca de frente para Deus. Por isso, dá a impressão que você está indo contra a correnteza. Mas você não está. Quando você olha para Deus, você está no sentido certo. Para o mundo que está perturbado, você está contra a correnteza. Mas olha aí, não se deixe vencer por isso. Converta-se a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Permita ser transformado por Jesus na sua vida. O terceiro motivo e último motivo, porque a luz incomoda as trevas. O Evangelho incomoda porque a luz incomoda as trevas. A palavra de Deus diz no Evangelho de Mateus 5,14 que nós devemos ser luz do mundo. Quando nós acendemos a luz à noite, e se você está num lugar muito escuro, se você acende a luz de repente, você sente seus olhos se incomodarem, não é verdade? Os olhos ficam mais sensíveis. Mas por quê? Porque quando a luz chega, termina as trevas. Quem está nas trevas, quando ele recebe a luz, ou quando a luz chega, quando alguma coisa que vem da luz incomoda aquele lugar que tem trevas, incomoda o ambiente, incomoda aquilo que talvez você chame de energia negativa. Energia negativa tem nome. Tá certo, querido? Eu quero trazer um pouco de ensino para você hoje, tá bom? Um pouquinho à luz da palavra de Deus. Ah, esse lugar é pesado, este lugar, ele tem uma energia negativa. Não, ele não tem energia negativa, ele é trevas. Ele é dominado por trevas. Porque quem não é dominado pela mente de Cristo, está sujeito pela mente do mundo. E quem é que jaz no mundo? O maligno. O mundo jaz aonde? No maligno. Logo, a mente de uma pessoa que não é iluminada por Jesus, ela facilmente é dominada pelo adversário das nossas almas. Compreendem? O que você conhece como energia negativa. Assim como você imagina na sua alma, assim ou é. Então cuidado com o que você fala dentro da sua casa. Cuidado com aquilo que você traz para si mesmo. Ah, tá tudo mal, eu não tô legal, tá tudo dando errado. Vai dar tudo errado mesmo, porque você está proferindo as palavras. Compreende? Aí chega uma pessoa chega lá na minha empresa, e não são poucas que falam isso. Como eu gosto de vir aqui, os fluidos são bons. Olha aí, fluidos. Os fluidos são bons. A energia é muito positiva. Eu falei, aqui não tem fluido e nem energia positiva. Aqui tem Jesus. Aqui tem a presença do próprio Cristo neste lugar. Aleluia. Porque Ele está vivo, Ele é onipresente. E Ele está presente aqui. Oportunidade que eu tenho de incomodar e de falar de Cristo para as pessoas, de falar a verdade. Porque não tem nada disso de energia positiva. Vocês compreendem? Então esse tipo de coisa nós temos que entender. Luz e trevas. A luz perturba, porque ela revela o que está nas trevas. E a luz é mais forte do que as trevas.
Sim ou não? Sim. Claro que sim. Deste modo, todo mundo e as trevas, elas querem engolir o servo de Deus, que dá testemunho da verdade. Então você que trabalha num lugar que é dominado por trevas, seja luz. Ore por aquele lugar. Ore pelas pessoas que compõem aquele lugar. E não compactue com aquilo que é errado. Não compactue com falcatruas. Não compactue com homens maus. Não compactue com inveja, com malandragem. Não compactue com isso. Compactue com aquilo que é luz, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que agrada a Deus, com aquilo que é correto. Quero caminhar para a conclusão e quero agradecer a sua companhia. Deus quer uma igreja que testemunhe de verdade para o mundo à luz da sua palavra. É por isso que nós pregamos o Evangelho. É por isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que nos incomodamos quando as coisas não ficam como tem que ficar. Como as coisas têm que ser bem feitas. Para que você possa ouvir. A igreja tem que testemunhar a luz da palavra de Deus. Porque Deus quer esta igreja. Eu quero convocar você nesta noite a não ter medo em momento algum de falar a verdade. Eu quero convocar você nesta noite para não ter medo de incomodar aqueles que estão mortos pelo pecado. Porque há pessoas que estão mortas pelo pecado e elas não querem mudar. Elas não querem mudar, mas Deus as busca o tempo todo. O tempo todo Deus quer que a pessoa mude de direção. Mas a escolha não é de Deus, a escolha é de cada um de nós. Se a sua presença cristã, ela tem constrangido pessoas que convivem com você para não falarem coisas indecorosas e qualquer tipo de atitude que seja desrespeitosa, é porque você tem incomodado estas pessoas com a sua luz. Fica aqui a minha gratidão a Deus por sua vida, se você assim tem procedido. Porque aonde há um cristão, tem que ter luz. Aonde há um cristão, as pessoas que costumam falar palavras pesadas, as pessoas que costumam ter atitudes desrespeitosas, quando você está perto, a pessoa se fica mais comedida, isto é bom sinal. Isto é sinal que você está sendo um agente influenciador. Você está sendo um agente que incomoda. Você está sendo um agente do reino de Deus para incomodar e para ajudar a iluminar lugares e vidas que estão dominadas pelas trevas. Mas agora fica um alerta para você que me ouve. Se você está acomodado e você está fazendo como as coisas que o mundo faz, se você é funcionário, se você é empresário, se você é professor, seja qual for a sua profissão, e as pessoas não se incomodam de falar palavrão, de fazer coisas desrespeitosas, de falar tudo aquilo que não presta na sua frente, cuide-se. Porque algo muito errado está na sua vida acontecendo. Muito errado. E você precisa mudar. Você precisa mudar de vida. Você precisa despertar para uma vida cheia de luz. Porque a vida de luz é que vence as trevas. Se você está numa situação assim, peça a Deus que ajude você a melhorar o seu testemunho. E ande de acordo com a palavra de Deus. Quero também aqui encerrar dizendo para você o seguinte. As redes sociais, sem dúvida nenhuma, elas têm revolucionado a forma de comunicação entre as pessoas. E nós estamos aqui conversando, eu e você. Este avanço ele trouxe grandes benefícios. Um deles é este aqui.
de nós podermos propagar a palavra de Deus. Há muita bobagem se falando, muita coisa dizendo que igrejas vão fechar, que a perseguição virá. E a perseguição sempre existiu, desde que a igreja é igreja. Mas eu quero dizer para você que é estatístico e é verdadeiro. A igreja está crescendo a passos largos em todo o mundo, através desses grandes benefícios das redes sociais de comunicação. Mas as redes sociais de comunicação também nos trazem muitas situações constrangedoras e desnecessárias. E eu quero deixar então aqui um conselho para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Fica um conselho do próprio apóstolo Paulo a Timóteo. Porque esta advertência que Paulo traz, e isso está dentro do contexto do Evangelho que transforma, de nós incomodarmos e não nos acomodarmos, fica aqui um conselho do apóstolo Paulo a Timóteo. Evite as discussões tolas. Evite as discussões tolas. Evite discussões políticas, porque você que me ouve, que é um crente, que é um cristão, sabe que este mundo jaz no maligno. E não adianta você ficar mudando para cá ou para lá. Nós temos é que orar pela nossa nação, orar pelos governos, mas focar na eternidade, naquilo que é eterno, não naquilo que é do intervalo que é aqui. Compreendem isso? O que você deve passar para os seus filhos, para os seus netos, o que você deve passar para o seu marido, para a sua esposa, para os seus parentes, amigos, é a luz do Evangelho. Não entrar em discussões tolas que levam as pessoas ao pecado e a se afastarem de Deus. Isso está registrado em 2 Timóteo 2,16. Pense nisso, meu amigo. Pense antes de abrir a boca. Pense antes de entrar em discussões tolas que levam você e aquele que te ouve também ao pecado. E muitas pessoas, às vezes, por causa dessas discussões, acabam se afastando de Deus e permanecendo nas trevas. Não esqueça que você tem que ser um agente propagador do Evangelho que transforma e que você tem que ser luz que incomoda as trevas. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, que o teu Espírito complete esta palavra, como sempre te peço humildemente. Pois sou teu servo, mas sou um homem, sou limitado. Mas o teu Espírito, ele fala a linguagem de cada um de nós, porque o Senhor entende a mente de cada um de nós e nos ama de forma linda. Portanto, que o teu santo e bom Espírito complete esta palavra para cada um de nós, dentro daquilo que é um propósito do Senhor para cada um de nós. E ajuda-nos, ó Deus, a incomodarmos e não nos acomodarmos. Em nome de Jesus. Amém. Que o teu amor de Pai, que a graça de Jesus Cristo, teu Filho, e que a comunhão e a instrução e o ensino do Espírito Santo repousem sobre a Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina, sobre todos os nossos queridos e amados ouvintes e sobre toda a tua igreja espalhada pela face da terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Até quinta-feira, às 20 horas, no nosso culto de oração. Fiquem na paz de Cristo.